para as pessoas chegarem, para as pessoas se acomodarem também, né? Então, olha, pessoal, para quem não me conhece, o meu nome é Renato, sou consultor aqui do Oportunidades Especiais, né? Fico compartilhando com vocês, junto com as empresas, né, boas práticas, boas ações nesse processo de inclusão. Oportunidades Especiais aqui sempre faz esses encontros, né, as feiras de carreira, que são sempre muito legais, muito bacanas. Hoje, como eu já falei, a gente tem mais uma empresa que tem muita coisa interessante para compartilhar, né? Então, acho que eu não fiz a minha descrição, né? Então, eu sou um homem de meia idade, de pele morena ou parda, como prefiram. Estou com a barba aqui por fazer, sou careca, tenho olhos castanhos claros, estou usando um fone de ouvido, estou com uma blusa aqui de gola alta, né? Meu fundo de tela é aqui do Oportunidades Especiais, né? Então, desejo um bom evento para todo mundo, né? Quero agradecer também a nossa intérprete de Libras, Fernanda, João, na nossa parte técnica, fazendo o nosso evento acontecer, né? E também agora a gente tem aqui uma equipe que a gente já estava batendo um papo aqui nos bastidores, né? Pessoas muito legais, muito bacanas. Então, quero chamar Morgana, a primeira pessoa aqui que vai abrir com a gente. Morgana, em primeiro lugar, muito bem-vinda, muito obrigado por ter reservado esse tempo aqui, você, a equipe. A gente sabe que com o trabalho que vocês têm muito aí, né, sempre bastante corrido, então a gente valoriza cada minuto que vocês todas, né, estão aqui com a gente. E eu tenho certeza que vai ser mais uma feira de carreira bem legal. Fica à vontade, viu, Morgana, para se apresentar, para falar oi para o pessoal. O tempo aqui é de vocês. Obrigada, Renata, aí pela acolhida. Bom dia a todos e a todas, sejam muito bem-vindos. É uma grande alegria estar aqui com vocês hoje, pessoal. Eu me chamo Morgana, como o Renato já apresentou, sou do time de atração e seleção da Axia Energia. Vou começar também fazendo uma breve autodescrição. Sou uma mulher branca, 41 anos, altura mediana, cabelos avermelhados na altura dos ombros, estou vestindo uma blusa preta, estou numa sala fechada que tem a marca da Axia aqui atrás de mim. E tem outros colegas próximos aqui que vão estar com a gente também no evento. Nós ficamos muito felizes, Renato, com esse convite de estar aqui, com oportunidades especiais nesse evento. Esse evento está super alinhado aí com as nossas intenções e iniciativas enquanto empresa. Não estou sozinha, tá? Eu acho que tu já apresentou brevemente, mas eu trouxe aqui junto um time de peso da Axia. Temos representantes de atração e seleção, do time de diversidade, da nossa engenharia, para falar um pouquinho aqui com vocês também, tá? Eu vou começar falando brevemente aqui sobre a empresa, vou tentar, eu sei que não é todo mundo que conhece, então acho que é um pouco importante para esse evento, né? Também ter um entendimento da empresa, até para entender o quanto o perfil profissional de cada um de vocês que está aqui se conecta com a instituição, né? Então, falar um pouquinho sobre a Axia. Pelo próprio nome, né, Axia Energia, nós somos uma empresa no setor de energia, né? Temos aí mais de 60 anos de história. Eu não sei o quanto vocês acompanharam, mas a gente está vivendo um processo de transformação e mudança muito grande aí nos últimos anos, que começou em 2022. E ano passado a gente teve uma mudança bem representativa, né? A gente deixou para trás uma marca que nos representou por mais de 60 anos e hoje nos apresentamos aqui para vocês como Axia Energia, né? Então, a Eletrobras agora é Axia. Né? Então a gente traz aí essa história, né? A ideia essa transformação, ela vai muito além de uma mudança de marca, ela reflete um pouco do que a gente está construindo no presente e onde a gente quer chegar no futuro, né? Essa palavra não foi escolhida à toa. Axia significa valor, crescimento, força, impulso, eixo, movimento, que é tudo isso que a gente está passando e está construindo aí para o futuro, né?
E falar um pouquinho sobre os negócios, né? Dentro do setor de energia, os nossos grandes negócios são geração, transmissão e comercialização de energia. Então, somos uma empresa muito grandiosa, tá? Com presença em todo o território nacional, norte a sul, leste a oeste. Atualmente, a gente tem mais de 7.000 profissionais vinculados ao quadro direto da Axia. Então, é uma empresa grande aí também em número de pessoas. E estamos trabalhando aí juntos para acelerar a descarbonização, a transição energética aí do país, né? Sobre um pouquinho, bem breve, tá, Renato? Sobre números com relação às frentes de geração, né? Hoje a gente tem mais de 80 usinas, 100% fontes de energia renovável. Tá? Trabalhamos atualmente com um parque hidrelétrico, eólico e solar. Sobre transmissão, também somos muito grandiosos. A gente tem mais de 74 mil quilômetros de linhas instaladas no Brasil hoje. Isso representa, só para ter uma dimensão de proporção, cerca de 37% da transmissão brasileira é feita pela Axia. Então, a gente tem uma parcela aí muito importante até com relação à segurança energética do país, né? E aí, com todo esse trabalho, né, somos hoje líder no hemisfério sul do planeta em energia renovável e a segunda maior empresa do mundo em geração de energia limpa. Né? Então temos muito orgulho aí dessa história e dessa participação aí no cenário energético do planeta, né? Eu falei aqui para vocês um pouco sobre negócios, mas também queria reforçar que a gente já tem uma longa jornada também ligada a ações de diversidade e inclusão, tá, pessoal? Eu, por exemplo, eu estou na Axia há cerca de 15 anos e desde que eu entrei, já integrei comitês de gênero, raça e diversidade, muitos projetos ligados a impulsionamento da presença de mulheres, pessoas negras, pessoas com deficiência no mundo da engenharia, muitas iniciativas, né? A gente tinha no passado uma limitação muito importante ligada às portas de entrada, né? Essa transformação que eu contei um pouquinho para vocês, a gente deixou de ser uma empresa estatal e hoje a gente é uma empresa privada, então no mundo das estatais a gente tinha limitações ligadas a concurso público, né? E tudo mais, mas hoje isso já foi vencido, já realizamos nos últimos anos algumas ondas regionais de vagas exclusivas para PCDs, por exemplo, já fizemos uma onda no sul, uma onda no nordeste, uma onda no sudeste, e hoje o nosso foco e queria até reforçar isso aqui para vocês, é na região centro-oeste e norte do Brasil. Claro que oportunidades surgem o tempo inteiro no Brasil inteiro, né? A empresa é muito dinâmica, tem muitos movimentos acontecendo o tempo todo. Mas o nosso foco no momento é a região Nordeste, aliás, região Norte e Centro-Oeste do Brasil, com relação a a contratação de PCDs, né? Mas eu falei brevemente aí a respeito. Eu queria só deixar um último recado, né, para vocês se conectarem com a Axia, tanto no LinkedIn, né? A todo momento a Axia está lançando novas oportunidades no LinkedIn. Tem até uma funçãozinha lá no LinkedIn de ativar lembrete de vagas, que pode ajudar aí, dependendo do momento de cada um. E também a página de carreira da Axia, né? É axia.com.br. Lá, bem fácil, vocês vão encontrar a nossa página de carreira, onde a gente está sempre colocando as novidades ligadas às nossas portas de entrada. E aí, assim, daquilo que eu pensei em falar com vocês, o principal já trouxe aqui. Queria abrir espaço para a Paloma também, que é a minha colega do time de atração e seleção, para falar um pouquinho da experiência dela na Axia, né? E também sobre as oportunidades, trazer um pouquinho mais de detalhes aí sobre as portas de entrada, Paloma. Certo, obrigada, Morgana. Bom, pessoal, bom dia. Eu me chamo Paloma,
Eu sou uma mulher preta, eu tenho 38 anos, eu estou pensando, porque eu já faço em agosto, eu estou condicionando a minha mente para a minha próxima idade. 38 anos, vou fazer 39. Sou uma mulher preta, cabelo curto, crespo, ele está preso, eu estou usando uma blusa preta e estou com óculos também de armação escura. Bom, eu sou analista de atração e seleção aqui na Axa Energia. Eu estou na Axa desde fevereiro desse ano, então eu sou neném, né? A Morgana já é uma adolescente, debutante aí, prestes quase 15 anos, né, Morgana? Mas eu sou uma neném aqui na Axa. Mas eu já atuo com recrutamento e seleção há cerca de 14 anos. E é muito prazeroso para mim atuar nessa área, né? Uma área que eu falo que me encontrou, eu não encontrei recrutamento e seleção, ele que me encontrou, me escolheu. E é muito legal porque eu sou uma pessoa com deficiência, eu tenho uma deficiência física, o qual eu adquiri quando eu tinha 12 anos, vítima de um atropelamento, e aí eu fiquei com uma deficiência física na minha mão esquerda, perdi parte do movimento da minha mão, porém sou canhota, né? Então eu sou reabilitada aí, aprendi a, a, a conviver, né, com essa deficiência e atuar em recrutamento e seleção, sendo uma pessoa com deficiência, traz para mim um orgulho enorme, né? Porque cruza com. Eu falo que o meu trabalho é o meu propósito de vida, né? Primeiro que promover a empregabilidade já é algo muito prazeroso, né? Porque a gente, eu costumo dizer que a gente, de alguma forma, a gente é um agente transformador de vidas. A gente se conecta com propósito, com experiências, com competências, com habilidade e poder me conectar com pessoas também, né, profissionais com deficiência, porque isso é algo que eu tenho comigo por ser, obviamente, né, por ser um lugar de fala. Então, eu sempre, nos meus processos seletivos, eu sempre tenho esse pensamento, né, esse senso de trazer uma lista o mais diversa possível. E falar da Axia, né, que eu estou recém-chegada, mas eu posso dizer para vocês que a minha chegada aqui na empresa ela foi marcada por muito acolhimento, sabe? Acho que desde o processo seletivo, né, até eu de fato chegar na minha estação de trabalho, eu fui muito bem acolhida. E acho que mais do que acolhida, eu fui reconhecida pela minha trajetória, pelas minhas competências e pelo que eu poderia entregar profissionalmente. Acho que isso fez toda a diferença no meu processo. Né? Como eu falei, são 14 anos, e ao longo desses 14 anos em recrutamento e seleção, né? Mas eu tenho mais tempo aí de mercado de trabalho. Mas vamos dizer que ao longo de todo o meu mercado de trabalho, não foi sempre assim, não foi sempre dessa forma. Eu entrei como ocupando vagas exclusivas para pessoas com deficiência desde o meu primeiro emprego, né? Lá com 18 anos já existia a lei de cotas, então eu já. E não foi sempre assim, né? Então eu falo que a minha chegada aqui ela foi um marco assim na minha vida profissional, né? Bom, além de ser uma profissional PCD, eu também sou mãe atípica, né? Eu tenho dois filhos, um de 18 anos e o Israel de 8 anos, que é autista, né? O Israel ele tem espectro autista, nível 2 de suporte. E por que que eu estou falando isso, né? Porque trabalhar numa empresa que valoriza a diversidade, que promove a inclusão de forma genuína, me dá, de certa forma, uma esperança, sabe? Uma esperança de um mercado de trabalho cada vez mais acessível, cada vez mais acolhedor, né? Para as próximas gerações que vão vir. Então, quando eu penso no meu trabalho, eu tenho esse sentimento, né, de pertencimento, mas ele se conecta o tempo todo com a minha vida profissional. São coisas que estão conectadas o tempo todo. É, E aí, falar um pouco aqui da minha visão enquanto analista, né, de atração e seleção aqui na AXA, né? A gente busca um olhar para talentos de forma ampla,
Então, a gente valoriza diferentes histórias, experiências, perspectivas. Os nossos processos, a gente tem esse compromisso, eu falei de mim pessoalmente, mas aqui a gente, todos nós, né, do time de atração e seleção, a gente tem esse compromisso de construir uma lista de talentos cada vez mais diversas. Então, a gente promove oportunidades para profissionais de diferentes gêneros, de diferentes raças e pessoas com deficiência, né, que é o nosso fórum aqui hoje. E aí eu queria aproveitar para falar das oportunidades, né, que a gente tem aqui na AXA como porta de entrada. Né? Algumas das principais, vamos dizer, principais portas de entradas que a gente tem aqui na AXA é o programa de estágio, né, para estudantes de graduação e também de cursos técnicos, com participação em projetos reais e ciclos semestrais de seleção. A gente tem o programa Trainee, de forma acelerada, né, uma rotação por áreas, uma visão mais estratégica do setor de energia. Ele dura ao longo aí o programa, né, 18 meses. A gente tem o programa Jovem Aprendiz, que é bem legal porque ele combina a formação prática e profissional de jovens e inicial de carreira. E além, né, disso, a gente tem também as vagas efetivas para profissionais de nível júnior, de nível pleno, de nível sênior, especialistas, enfim, posições de liderança. Então, durante essa feira, né, que hoje a gente está formando um banco de talentos para profissionais das áreas de engenharia, energia, operação e manutenção, tecnologia, sustentabilidade e as áreas corporativas, né, de gente, né, que no caso é o RH, comunicação e relacionamento. Bom, assim, para quem está buscando uma oportunidade imediata, né, a gente trouxe hoje aqui para a nossa feira online duas posições que a gente está trabalhando e que vocês, se vocês entrarem aí no site agora, vocês já vão identificar. A Morgana passou o endereço para vocês do nosso portal, né? Que é uma vaga de assistente administrativo, uma vaga júnior, né? Lá para Sinop, Mato Grosso. E a gente também tem uma vaga de técnico em manutenção 3 para profissionais de mecânica, para profissionais formados em técnica e mecânica, eletrotécnicas e áreas relacionadas, né? Além, claro, do nosso banco de talentos, que está recebendo inscrições durante a nossa feira. Então, assim, eu convido vocês, de novo, né, reforçando a fala da Morgana, a acompanhar as oportunidades da Axia por meio do nosso LinkedIn, das nossas páginas de carreira. Eu acho que vai ser, acho não, tenho certeza que vai ser um prazer conhecer mais da trajetória de cada um de vocês, conhecer um pouquinho das habilidades, das competências, do histórico profissional. Eu tenho certeza que em alguma vaga, a gente trouxe duas, mas como eu falei, né, todas as vagas elas são direcionadas para pessoas com deficiência. Eu, por exemplo, não entrei numa vaga que era exclusiva para pessoas com deficiência, mas a partir do momento que eu trouxe isso à tona durante o meu processo seletivo, eu hoje eu sou enquadrada, digamos assim, né, como uma pessoa com deficiência aqui na AXA, mas todas as nossas vagas, isso já é algo que, como eu falei, a gente de atração, a gente já tem essa veia, sabe, de trazer na nossa listagem ali dos candidatos selecionados uma listagem diversa, né? Então, é, vocês podem entrar lá, acessar e identificou uma vaga que, poxa, essa vaga ela tem o meu perfil, ela é o match perfeito para o que eu estou buscando para a minha carreira. Não perca tempo e se inscreva. Acho que é isso. Paloma, deixa eu fazer Oi, uma complementação ligada ao que tu está falando, pegar o gancho sim, aqui sobre as vagas, né? Algumas dúvidas que estão surgindo no chat. O Carlos perguntou sobre a questão de vaga exclusiva home office, por exemplo. sim. Atualmente, a Axia trabalha no modelo 100% presencial, tá, pessoal? Então, acho que isso é uma informação bem importante aí para quem está buscando oportunidades, de entender se faz sentido, né, para vocês. A gente costuma ter exceções somente ligadas a questões, condições de saúde.
né? Mas no geral, né, para quem possui condições, o modelo é 100% presencial, tá? Acho que isso é Isso. uma informação bem No importante meu para caso, todo por mundo. exemplo, que tem uma deficiência que é física, porém é na mão, eu não tenho questões de ambulação, né, de locomoção, e eu tô no modelo 100% presencial. Isso, aí a gente tem colegas que Esse é o têm, ponto. a gente tem colegas que têm alguma dificuldade de locomoção, dependendo da estrutura física do prédio, por exemplo, a área de saúde recomenda que faça trabalho remoto, até por E- questão de segurança, né? Se ocorre alguma emergência, essa pessoa não consegue, se deslocar com agilidade para estar em segurança. Mas de resto, o modelo de trabalho oficial da Axia hoje é 100% presencial. E aí, outra questão que surgiu, Paloma, no chat, só para reforçar, é se hoje aqui o foco é exclusivo Norte e Centro-Oeste. Eu comentei na minha fala que hoje a nossa maior necessidade de contratação de PCD está nessas regiões. A gente buscou dar esse enfoque, né, aqui, até para nivelar com vocês assim as perspectivas e oportunidades maiores no momento, mas é o que a Paloma trouxe, tá, pessoal? Tem vagas surgindo o tempo todo, espalhadas pelo Brasil todo, então é importante se conectar com a gente para estar acompanhando. E a nossa intenção é, depois desse evento, o banco de talentos que a gente formar aqui é o time de recrutamento, né? Nós, no caso, né, Paloma, e nossos colegas aí super profissionais que estão no time, a gente fazer um movimento que a gente chama de diversidade em ação, que é uma iniciativa do time de atração e seleção, onde a gente faz, mesmo sem ter uma vaga aberta no momento, a gente faz uma agenda proativa de entrevistas para deixar os profissionais mapeados e a hora que surgir uma vaga que seja a cara de alguém ali, né, a gente conseguir fazer essa conexão rápida. Então, só esses dois pontos e já devolvo a palavra para ti. Não, eu acho que da minha parte, acho que eu consegui trazer tudo que eu tinha pensado aqui para nesse nosso encontro de hoje. É, e é isso, vou Eu chamar. gostaria de Sim, fazer assim uma observação, algumas observações muito rápidas, né? Porque tá muito legal ouvir tudo que vocês trazem. As empresas, quando são empresas grandes, né, como é o caso de vocês, que já têm um histórico grande também nesse processo de inclusão das pessoas com deficiência. Então, é muita coisa, né, de fato acontecendo. Trabalho sempre muito orgânico, muito dinâmico, muito direto, né? Agora, o que eu penso aqui ouvindo vocês, né, e eu quero compartilhar isso com as pessoas, né, que olhem só, pessoal, algumas coisas que elas trouxeram, né, Morgana, Paloma, sobre, sim, a empresa, a Axia, ela valoriza e dá oportunidade para todos aqueles e aquelas que são devidamente qualificados, independente se é início de carreira, independente se é estágio, independente se é jovem aprendiz, se são pessoas que já têm mais experiência, né? Então, isso é legal porque é uma empresa que de fato oferece as oportunidades, né? Agora, a gente não pode nunca perder de vista, né, e isso é metade do caminho, né? É parte do caminho, é parte do processo. Quando a gente tem empresas grandes aqui, que estão presentes aí em grande parte do território nacional, como é o caso, eventualmente eu tenho mais oportunidades em uma região, depois aquilo acaba sendo meio sazonal, e aí a gente tem outras oportunidades em outras regiões. Então, aquilo que a Morgana muito bem trouxe, também a Paloma muito bem colocou, e a gente tem que entrar, a gente vai buscando aquelas oportunidades que mais se encaixam no nosso perfil atual. Às vezes aquela oportunidade não está disponível agora, mas quem sabe daqui a 3 meses, daqui a 6 meses. Então acompanhar é muito legal, participar é muito bacana, né? Porque as coisas elas vão acontecendo como um processo, de fato. E a gente também não pode deixar de dizer que pessoas com deficiência hoje também acabam competindo muito
pelas oportunidades de trabalho. As vagas das pessoas, ou direcionadas para as pessoas com deficiência, são vagas hoje bastante concorridas. Então, quem são as pessoas que, no final das contas, são contratadas, pessoas que têm as oportunidades, pessoas que vão dar esse primeiro passo, né? São as pessoas que mais bem se colocam, que de fato mostram interesse. Uma vez dentro da empresa, dentro do trabalho, é super importante atingir as metas, muito importante performar bem, ser uma pessoa educada, que está ali junto com todo mundo de forma colaborativa. Eu faço questão de dizer isso porque também sou uma pessoa com deficiência visual, né? E às vezes as coisas podem assim se confundir, porque a empresa está contratando pessoa com deficiência, mas não, a vaga não é vaga de deficiente, né? Essa vaga não existe. Você é um profissional, um candidato, um candidata, né? Uma candidata que vai ter que batalhar como todo mundo para garantir a sua oportunidade, para garantir a sua permanência no trabalho e garantir o seu crescimento profissional, né? E é isso, meninas. Faz sentido isso que eu estou dizendo, Morgana, Paloma? Super faz sentido. Acho que é muito disso, sabe? A gente também, isso eu falo no meus, nas entrevistas, né, no processo seletivo que eu conduzo, que processo seletivo ele é uma via de mão dupla, né? Ele precisa fazer sentido para ambas as partes, né? Tanto para a empresa quanto para a pessoa candidata, a pessoa que está ali. Então, é olhar, ver se aquilo faz sentido para a minha realidade profissional, para as minhas experiências, para aquilo que eu já trago na bagagem, né? De conhecimento. Fez sentido, gente? Eu falo que eu brinco que o céu é o limite, né? A gente tem vagas em vários nichos e com vários perfis, e, e aí é só a pessoa ter realmente se candidatar e participar do processo. Muito bom. Gente, fiquem à vontade, vocês têm mais colegas que vão participar com a gente também, né? Então hoje eu estou Isso. aqui de espectador, porque olha, tá bacana escutar vocês, viu? Legal, eu queria chamar a Dai. Olá, pessoal, tudo bem? Oi, Dai, Obrigada, bem-vinda. muito obrigada. Obrigada, Paloma. Pessoal, eu sou uma mulher negra, vou fazer minha audiodescrição. Sou uma mulher negra de pele mais clara, tô com uma blusa roxa e tô com um fundo meio cimentado, assim, uma parede meio cimentado, cabelo com tranças, com brincos na orelha e um óculos meio tigradinho, assim, meio grande. Tô muito feliz de estar aqui com vocês. Eu acho que é, é importante que a gente tenha fóruns como esse, momentos como esse. Estou aqui representando a área de diversidade e inclusão. Estou na Axia Energia desde 2024, setembro de 2024, mas eu costumo dizer que diversidade e inclusão está nos meus poros, nas minhas veias, é uma agenda que eu acredito muito e está na minha construção mesmo enquanto ser humano. Mas quando a gente fala, né, do ambiente de trabalho, a gente precisa olhar para essa agenda, precisa olhar para essa pauta de maneira estratégica. Então, esse momento aqui, né, eu gostaria de fazer assim, algumas conexões com o que, tanto com o que a Morgana trouxe, então. A gente está numa empresa do setor de energia que tem uma história aí muito longa, inclusive quando a gente fala de diversidade e inclusão, com selos, com premiações e com compromisso de olhar para a diversidade e inclusão e de trazer atuações nesse campo. E quando a gente faz esse movimento, né, de mudança de marca, de deixar de ser Eletrobras e ser Axie Energia, a gente também traz isso no nosso DNA, né? Eu gosto sempre de conectar com dois valores nossos que são é, norteadores para a gente, que é a vida em primeiro lugar e nossa energia vem das pessoas. Quando a gente pensa nesses dois valores, diversidade e inclusão é um compromisso nosso, então ele está nas nossas políticas, na nossa política de gestão de pessoas, ele está na nossa atuação no dia a dia e conduz a gente. Então, desde do recrutamento da atração e seleção, então, dos programas de porta de entrada, das vagas
que horas são exclusivas e o time de atração e seleção é focado em fazer um processo intencional. E quando a gente traz as pessoas, a gente sempre diz isso, não basta só a gente trazer as pessoas, a gente tem que fazer com que o espaço e o ambiente de trabalho ele seja inclusivo, ele seja acessível. Então, enquanto diversidade e inclusão, enquanto companhia, a gente tem esse trabalho. A gente entende diversidade e inclusão de forma transversal. Então, eu preciso, e a gente faz muito bem do lado de cá, sensibilizar e treinar o nosso público interno, as nossas lideranças, as pessoas que vão receber pessoas com deficiência, as equipes como um todo. A gente tem um trabalho voltado também para o desenvolvimento de carreira dos talentos que chegam. Então, a Paloma está aqui, ela tem participado de um programa que a gente tem de desenvolvimento de carreira, que a gente tem rodado na Axia Sudeste, e que tem esse foco em autoconhecimento, em segurança psicológica, em desenvolvimento de habilidades, porque a gente entende também que faz parte do processo de diversidade a gente ter ferramentas de desenvolvimento de carreira. Para além disso, quando a gente fala de cultura de diversidade, todas os nossos eventos, as nossas reuniões, elas têm a possibilidade de ter intérpretes de Libras. A gente tem uma análise, uma ação multidisciplinar, então, com diversos times. Até a Morgana citou o exemplo do time de saúde. Então, qualquer necessidade de acessibilidade específica, a gente está em contato o tempo inteiro com um time de saúde para prover o melhor para as pessoas e o melhor para o negócio. Eu digo que a gente tem diversos ativos e uma capilaridade Brasil afora, mas o nosso maior ativo são as pessoas, né? Para a gente é muito importante que as nossas pessoas estejam bem e que elas consigam, e dessa forma elas vão conseguir dar o melhor de si. Então, enquanto companhia, a gente tem esse compromisso de prover esse espaço e de dar o máximo de condições de acessibilidade e, enfim, para que as pessoas se sintam representadas e que elas estejam num ambiente de segurança psicológica. E aí, eu acho que muito mais do que eu, enquanto área de diversidade, falar, eu queria muito trazer o Madison aqui para essa conversa, para que, acho que a Paloma também já fez isso muito bem, de falar da experiência aqui dentro, né, da convivência aqui dentro. Então, eu queria trazer o Madison para essa conversa, para ele falar um pouquinho de como que é o dia a dia dele aqui, enfim, e agradecer já a vocês, a todos. Muito obrigada, pessoal. Obrigado você. Olá, Madison, bem-vindo. Olá, bom dia a todos. Me chamo Bom Madison, dia. eu tenho a minha autodescrição, né? Eu sou um homem, estatura mediana, 35 anos, sou pardo, tenho visão monocular, sou engenheiro na área de investimento aqui da Axia Sul, atuo como gestor de contratos. E vou falar um pouquinho sobre o meu processo. A minha função é de coordenar as atividades junto aos demais setores da empresa e parceiros, fornecedores, após a assinatura do contrato, né, garantindo que o escopo contratado seja entregue dentro do prazo, com qualidade e principalmente segurança, que é um dos pilares da Axia. O meu processo para juntar com a Axia no final de 2024, ele foi um processo considerado rápido. A minha contratação levou em média uns 90 dias. Eu diria que a minha maior dificuldade durante todo o processo foi a GUP. Eu tive algumas dificuldades para entender os critérios de classificação ali. Tirando isso, foi um processo bem tranquilo, tá? Onde eu fiz uma entrevista com o setor de atração e seleção, o RH, e depois com a gerente do setor, e fui contratado logo em seguida. A minha pós-contratação ali foi muito boa, a equipe me recebeu de braços abertos, fui muito bem recebido, tá? E me auxiliaram bastante no processo de adaptação. Quando você chega num local, trabalho diferente, numa empresa diferente, setores diferentes, né? Tem todo aquele processo de adaptação, treinamentos, então fui muito bem recebido, tá? Eu me sinto bem feliz aqui por estar participando, representando a Axia.
sobre esse tema que impacta na vida de várias pessoas, né, que é, por uma condição física, ter uma maior dificuldade de entrar no mercado de trabalho. Eu acho que é um tema super relevante. E acho super importante também o papel da Axis está se propondo a fazer, que é buscar profissionais PCD para todas as áreas, e não somente as administrativas, que geralmente a gente tem esse estereótipo que é nichado ali, né, mais administrativos. Você é PCD, você trabalha no setor administrativo. E a Axis, ela está indo contrário a isso. E eu sou um exemplo disso, né? Eu trabalho no campo, faço as vistorias, faço todo esse acompanhamento. Então, sou um exemplo de que a empresa está buscando uma ampla inclusão e não somente nichada em um setor. Era isso. Resumi bastante, mas era isso. Ô, Madison, eu queria fazer uma fala até ligada a isso que tu trouxe aqui, né, da questão da busca da inclusão plena, de fato, né, e não direcionar, às vezes, vagas mais administrativas, mais de suporte, com menos necessidade de qualificação para profissionais com deficiência, e as vagas mais complexas, daí sim, para os demais públicos, né? A Axia, só assim a gente tem um mundo ideal, né? E tem a realidade que a gente permeia, né? Então, uma das dificuldades que a Axia tem hoje, né? A gente briga muito por isso, tá? Luta muito por isso junto às áreas para quebrar esse viés capacitista. Mas a gente tem dificuldades reais ligadas ao nosso negócio, né? Então, a Axia, por exemplo, é uma empresa que expõe parte dos seus profissionais a alguns riscos importantes. Então, a gente tem dentro da Axia muito comum na área de engenharia e na área de operação, exposição a risco elétrico, exposição a trabalho em altura, exposição a trabalho em espaço confinado. Alguns laboratórios têm até exposição a materiais radioativos, tá, gente? Então, tem questões aí que precisam ser olhadas com uma lente especial, né? Precisam ser cuidadas, né? Precisam ser analisadas de forma cautelosa, tanto para prezar pela segurança das pessoas que estão envolvidas naqueles trabalhos, quanto também para a segurança do sistema elétrico, né? Que a gente tem um compromisso operacional aí junto ao sistema interligado nacional de manter a operação num nível aproximado de 100%. Então, o time de saúde está sempre conosco com esse olhar de identificar, né, o quão os profissionais estão aptos para exercer essas atividades que expõem um risco maior. Então, só trazer esse olhar assim que a Axia ainda tem, né? Tem que ter, aliás, adicional aí, em razão da natureza do seu negócio, mas são dificuldades que a gente vai superando, né? Até a própria trajetória do Madison, né, Madison? Quando quer contar para a gente um pouquinho? Depois eu vou falar sobre algumas dúvidas, mas só para não perder aqui. Sim, no início do meu processo aqui na Axia, assim que eu entrei, tivemos uma dificuldade para acessar os nossos locais de trabalho, subestações, linhas de transmissões, devido a uma restrição quanto à minha deficiência. Gerou um pouco de transtorno ali no início, mas foi resolvido internamente. Mas era uma recomendação do nosso setor de saúde, que a minha deficiência não permitiria que eu acessasse as subestações. E eu fui contratado para acessar as subestações. Então, gerou um impasse ali, durou um período bem no processo que eu estava na fase de adaptação, mas conseguimos resolver e estamos aqui. E é exatamente sobre essa questão, assim, né? O limiar entre proteger as pessoas e o sistema, que é um dos valores que a DAI trouxe aqui, né? Vida em primeiro lugar. A Axia tem um compromisso hoje muito sério com isso, tá? Trabalhando para que ocorram cada vez menos acidentes, né? Que menos pessoas sofram em razão do seu trabalho e
Só que também, né, entender que às vezes a deficiência pode ser superada. Então, até que ponto a área de saúde pode ter um olhar individualizado de análise, entender de fato o quão o Madison, né, usando aqui o exemplo, né, tudo bem, ele tem a limitação da visão monocular que impacta em determinada forma, mas o quão ele já se adaptou, enfim, todo um debate interno que a gente sempre está trazendo aqui para ir trazendo as melhores práticas e condições internamente. E E é aí, importante. Ah, pode terminar, conclui. não, eu Uhum. ia mudar de assunto, pode falar, Renato. Não, é só para não perder, porque o que vocês trouxeram aqui é muito importante, né? Quando a gente fala, e aí é um esclarecimento para todos nós, né, pessoal, que eu sempre gosto de repetir aqui, porque muita gente tem essa noção e outras pessoas não, né? Essa questão do olhar sobre o cuidado, sobre a equipe de saúde, né? Ela também, quando bem feita, e é o caso aqui que a gente está falando hoje, né, do caso do Madison, né? Esse é um trabalho feito de forma técnica, para que a gente não coloque nenhuma pessoa, no caso aqui, com deficiência, em uma função que ofereça risco a ela, mas também para que a gente não deixe de contratar uma pessoa com deficiência super qualificada para a atividade, para a função, por conta da deficiência que a gente supostamente ache que ela não vai dar conta. Então, a importância disso ser feito de forma técnica, como aqui de fato é, né? Inclusive desconstruindo essa questão da deficiência como uma questão de saúde. Porque, embora seja um assunto, sim, do nosso departamento de saúde, nós sabemos que uma deficiência não tem nada a ver com doença. E aí fica essa sugestão e essa dica e essa reflexão para a gente, pessoal, que no final das contas, o que importa é o currículo. Independente da deficiência que você tenha, se você tem um currículo que te capacita para aquela atividade, para aquela função, você deve participar daquele processo, porque quando a análise é feita de uma forma técnica, de uma forma bastante competente, né, isso não vai ser confundido. Por exemplo, muitas pessoas que têm, sei lá, deficiência visual, que são monoculares, como o caso do Madison, dirigem. E aí, se a gente pensar no senso comum, puxa, mas uma pessoa que não enxerga de um olho pode pegar um carro e ir para a rua? Pode. Não tem nenhuma questão técnica que impeça a pessoa de fazer isso. Agora, eu posso pegar uma pessoa cega para dirigir um carro? Obviamente que não. Mas os dois são pessoas com deficiência visual. Agora, se eu recebo o currículo dessas duas pessoas para uma atividade, uma vaga, uma oportunidade em outro departamento, e eu não sei quais são as condições de cada um, né? Eu preciso fazer essa análise, que aí sim é uma análise bem feita pela equipe de saúde, que a gente chama de psicossocial, em que a pessoa é avaliada na sua totalidade. A deficiência é considerada, mas não é, no final das contas, a principal característica que vai determinar tudo aquilo que a pessoa é ou não é, ou tudo que ela faz ou tudo que ela não faz, ou pode ou não pode fazer. E é dessa maneira que a gente vai avançando no mercado de trabalho, oferecendo as oportunidades para todos aqueles e aquelas que são devidamente qualificados. Nós temos pessoas com todo tipo de deficiência na Polícia Civil, no Brasil inteiro. Nós não temos pessoas com deficiência na polícia militar, porque a polícia militar é uma polícia ostensiva. A polícia civil, que também é uma polícia considerada administrativa, né? Então a gente vai para todas essas questões, e aqui eu estou problematizando, contextualizando tudo isso, né? Para que a gente entenda que as coisas não são simplesmente assim, ou é ou não é. A gente sempre vai buscar uma análise técnica e olhar para a pessoa na sua totalidade. Então, você que tem deficiência, você estuda, você busca, você vai atrás como todo mundo, e todas as oportunidades que você quiser concorrer, vai lá, enfrenta, manda seu currículo, porque
boas oportunidades vão surgir, né? Eu acho que é um pouco de tudo isso, Morgana. Devolvo para você. Desculpe aí, me estendi um pouquinho, mas achei super importante dizer isso para as pessoas, sabe? Não, muito importante cada palavra que tu trouxe aqui, Renato. E o que eu ia comentar é sobre algumas dúvidas que estavam surgindo no chat aqui, né? O pessoal perguntando sobre vaga em São Paulo, Nordeste, Rio, e outras cidades também. Só reforçar aquilo que já foi trazido aqui. A Axia, ela tem oportunidades reais aí presentes no Brasil todo. Então, convidar vocês a se conectar com a gente no LinkedIn, na nossa página de carreira, tá atento lá às vagas que vão surgindo e, enfim, né, a gente precisa daí entender quando surgir uma vaga que se conecte com o perfil de cada um de vocês, né, porque as vagas elas são bem especializadas. Teve uma outra pergunta sobre vaga em técnico mecânico, para qual região que surge. Tanto técnico mecânico quanto técnico em eletrotécnica e eletrônica são 3 formações que a gente costuma ter bastante vagas ligadas à nossa operação e manutenção. E aí elas estão de fato pulverizadas no Brasil todo, tá, gente? Enquanto as vagas de engenharia, de analista estão mais centralizadas nos grandes escritórios, as vagas de técnico estão mais pulverizadas porque são os profissionais que trabalham na manutenção propriamente dito, né? Bota a mão na massa lá nos equipamentos, subestações, linhas, usinas e estão trabalhando na manutenção. Então, assim, tem no Brasil todo, tá? Só para reforçar. Claro que a depender da necessidade, né? Tem que entender se alguém está saindo para abrir uma nova vaga ou se vai ser criada uma nova vaga em detrimento aí da expansão do negócio em determinada região. Então, por isso que a gente não tem agora aqui todas as vagas previstas que vão ser lançadas em breve, né? Elas vão surgindo conforme a necessidade. E para fechar, a Maria Wanda perguntou se tem oportunidades para pessoas 60 mais, diz que já trabalhou com a Paloma, inclusive, Paloma fez, né, fez um elogio aí, maravilhosa realmente, Maria Wanda. Mas sim, a Axia ela não costuma fazer distinção de idade nas suas seleções, tá? Quando a Paloma trouxe aqui que o time de atração costuma trazer shortlists diversas, né? A gente costuma olhar para a diversidade de gênero, raça, pessoas com deficiência e também a questão de idade, salvo quando essa questão que a gente trouxe aqui, né, gente? Às vezes uma vaga, por exemplo, um técnico de manutenção de linhas, que ele vai às vezes ter que escalar torres de transmissão de 20, 30, 50 metros e tudo mais. Aí vão ter limitações ligadas à natureza da atividade, mas não há distinção de idade quando a gente abre uma vaga, tá? Acho uma coisa Morgana, muito. Ah, pode ai, falar, não, Paloma, eu pode só ir. queria reforçar também um ponto que eu vi que alguém colocou sobre vagas em Mato Grosso, além das vagas que a gente está trabalhando, né, que são vagas, enfim, que já estão em andamento, que a gente até trouxe duas aqui, mas tem dezenas lá no nosso site. A gente está trabalhando e eu estou trabalhando ativamente em um banco de talentos para a região norte e centro-oeste do país, e, e a gente tem essas posições já sendo trabalhadas, né? Então, seria interessante dar uma olhada de novo, lá no site da GUP, e mesmo que vocês virem lá, banco de talentos, né? E a gente já pensa, é para. Mas é um banco que ele está sendo trabalhado de forma ativa, não é um banco, como é que eu posso dizer? Sei lá, um banco fictício de alguém que vai. Porque a gente tem esse sentimento, sabe? De que vai cair num limbo. Ah, eu vou botar aqui, mas eu vou cair num. Não, as pessoas, a gente está. Todos os dias eu tenho um trabalho de olhar para esse banco, triar esse banco, e toda semana eu faço as entrevistas com os candidatos do banco. Então, a gente é um banco orgânico, é um banco muito vivo. Era isso. E alguém também falou sobre benefícios, né? Acho que depois, mais para o final, a gente pode, né, Fica à Morgana, fazer vontade, podem né, trazer. A fazer gente já um. está a 10 minutos do nosso fim aqui. Ai, meu Deus, é muito rápido. Como passa, fica à vontade, pode trazer os benefícios. Pronto.
Oi, Paloma. Eu e a Day, a gente está aqui na mesma sala, a gente estava até comentando de reforçar. A Axie, ela tem um pacote de benefícios robusto, tá, gente? Bem interessante aí com relação à realidade remuneratória do mercado. Então, nós temos um plano de saúde que tem uma cobertura bem interessante. A gente tem auxílio alimentação, refeição, é, é, previdência privada, onde a empresa também entra com uma parcela de contribuição, caso a pessoa decida aderir. A gente tem para quem tem filhos em idade escolar, a gente tem benefícios de reembolso da escola, com valores tetos aí, a depender da idade da criança, mas hoje vai até 17 anos, então é um benefício mega interessante aí para apoiar quem é mãe, quem é pai. Eu acho que de principais são esses, mas um benefício que a gente queria reforçar aqui é o PAPD, que a gente chama, que é o Programa de Apoio à Pessoa com Deficiência, que daí eu acho que é bem focado no assunto que a gente está tratando aqui, né? Ele é um benefício que ele é extensivo para os profissionais com deficiência ou para os profissionais que têm dependentes com deficiência. Então, isso é muito interessante. E o que que ele representa na prática? Tem um valor, né, que tem um teto ali, onde o profissional pode usar para fazer as terapias necessárias para o desenvolvimento dessa pessoa com deficiência, né? Seja ele ou seja o seu filho, o seu companheiro, o seu, né, quem for seu dependente legal ali, né? Então, para quem tem filhos, a gente já escutou muito fortemente assim depoimentos de colegas que antes de ter acesso a esse benefício sofriam muito por não poder, por exemplo, oferecer um tratamento adequado para o seu filho com autismo, com as terapias que às vezes muitas vezes, né, o plano de saúde não cobre. Então, com isso, o profissional da casa tem mais liberdade para dar o melhor tratamento possível para aquela pessoa poder se desenvolver da melhor forma, né? Então, esse é um benefício que a Axia tem com muito orgulho aí, e mesmo com todas essas transformações, decidiu bancar e sustentar e está até hoje aí vigente. Tá? E é um benefício que é um diferencial, né, Morgana? A gente, pelo menos eu, assim, não vejo no mercado. Eu vim de empresas que tinham benefícios semelhantes, mas, enfim, não chega nem perto dos critérios de elegibilidade, por exemplo, para o meu filho que é autista, eu não seria elegível, né? E eu sou inscrita nesse programa como pessoa com deficiência, como mãe atípica, então hoje as terapias do meu filho, a escola e toda a demanda dele é custeada, lógico, tem um teto, né? E uma vez que eu faço adesão a esse benefício, eu não tenho lá o auxílio escola, por exemplo, né? A gente faz a opção entre um e outro. E é um super diferencial, assim, é algo que eu também trago para os meus processos enquanto atração e seleção com muito orgulho, porque, primeiro, porque eu sou parte disso, né? Eu usufruo desse benefício. E segundo, porque de fato é algo que a gente não vê o mercado praticar. Então, é bem, bem interessante, bem legal. Maravilha, pessoal. Olha, não falei para vocês, meninas, que ia passar muito rápido, né? E passa mesmo, né? Voa o nosso tempo aqui. A gente já está quase aqui 5 para as 11, né? E assim, duas coisas para a gente encerrar, infelizmente, porque ficaria aqui mais no mínimo 1 hora escutando vocês, né? Muito legal quando a empresa traz a quantidade de informação bacana e a quantidade de benefícios que vocês têm de maneira geral, né, para a pessoa. Não estou falando só dos benefícios que são ofertados, né, mas também da pessoa ser uma pessoa com deficiência e trabalhar em uma empresa desse porte que respeita toda essa diferença, que respeita toda essa condição da pessoa com deficiência, colocando ela em pé de igualdade com todo mundo para trabalhar, inclusive, né? Então, quero dizer, pessoal, que, assim, quando a gente chega para fazer uma entrevista, quando a gente está no processo de recrutamento e seleção, quando a gente está ali nesse passo a passo, né? Tragam sempre tudo aquilo que é importante para vocês. Não fiquem com medo, com receio de falar de eventuais
dificuldades que vocês possam ter para exercer essa ou aquela atividade. As melhores empresas, inclusive aqui hoje, né, que é o caso da Axia, são aquelas empresas que respeitam essa diferença, que colocam ali na mesa toda essa razoabilidade para te dar de fato a oportunidade de trabalhar, e é isso que a gente precisa, né? Lembro também que as pessoas com deficiência que eventualmente tenham algum benefício, um BPC, benefício de prestação continuada, hoje faz parte da legislação e aí tem alguns critérios, mas boa parte das pessoas com deficiência que recebem BPC podem entrar no mercado de trabalho e manter, se não 50%, 100% do seu benefício por 2, 3 anos, então isso varia caso a caso, né? Mas existe também esse incentivo para as pessoas irem para o mercado de trabalho formal, né? E eu gostaria, meninas, de pedir aqui para a gente finalizar, né, uma fala final, né? Morgana, Paloma, né? Madison, fica à vontade se quiser também, né? Nossa colega aí, 4 pessoas falaram. Então, só para a gente dar um tchau bacana aqui para nossa audiência e espero ver aí a maioria de vocês participando dos processos, né? Morgana, Paloma. Sim, isso aí. Eu espero poder fazer as minhas triagens, né? E esbarrar aí com nomezinhos. E se porventura a gente se cruzar aí nos nossos processos, não deixe de falar, eu estava na feira. Eu acho que é legal quando a gente tem essa devolutiva, né? Eventualmente a gente participa de feiras presenciais, enfim. E aí os caminhos mesmo que se cruzam. Hoje eu estou vendo aqui no chat, né? Eu estava passando 2 pessoas que trabalharam na Light comigo. Gente, vou fazer 39 anos, eu tinha 20 anos. Eu era uma criança. E olha como que o mundo é pequeno e os caminhos se cruzam. Então, se isso acontecer, gente, se a gente se esbarrar aí nos processos seletivos, nas entrevistas, mesmo que não seja comigo, mas que seja com algum colega aqui, né, do time de atração e seleção, tragam essa devolutiva, né? E, se possível, também conte para a gente como é que foi essa experiência de participar dessa feira. Eu acho que é legal a gente ter o feedback de vocês também. Maravilha. Só para complementar, então, já que os caminhos, a gente sabe que os caminhos se cruzam, né, que a gente possa se cruzar pelos corredores aqui da Axia, que a gente possa se encontrar. Tenho certeza que daqui vão sair colegas nossos e desejar melhor sorte para vocês e o que precisar da gente, contar com o nosso apoio, tanto com o time de atração e seleção ou com a gente também individualmente, podem nos procurar. E boa sorte para todos, tá bom? Vou Muito me obrigado pela despedir também. apresentação de vocês. Obrigada. E me despedir também, pessoal. Obrigada aí pelo tempo de vocês, pelo interesse na Axia, né? A gente fica muito lisonjeado aí e queria desejar, assim, independente dos caminhos, das conexões, muito sucesso e muitas felicidades para todos vocês aí na jornada de cada um, tá? Pessoal, um grande abraço então, mais uma vez. Obrigado para a equipe, obrigado também para o João aqui do Oportunidades Especiais, nossa intérprete de Libras, né? Todo mundo aqui trabalhando bastante para fazer o nosso evento acontecer. Mais um encontro muito bem sucedido. Tenho certeza que o dia de hoje vai fazer diferença na vida aí de algumas pessoas, né? Que no mínimo a gente se encontra 1, 2 vezes, né, durante a vida profissional aí. Então, muito legal a gente deixar essa história bacana, essa história bonita. Gente, um grande abraço, até a próxima feira de carreira, viu? Tchau, tchau.